Oi, gente, bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou a professora Emanuela e hoje vamos estudar sobre vetores. A questão que nós vamos resolver é a seguinte: dados os vetores U com coordenadas 2 e menos 4, V com coordenadas menos 5 e 1 e W com coordenadas menos 12 e 6. Determine K1 e K2, tal que existe uma equação que indica que o vetor W é igual a K1 vezes o vetor U mais K2 vezes o vetor V. Então, nós temos os três vetores, dois valores de constante, que a gente precisa encontrar com essa questão, e uma equação que pode ser utilizada e deve ser utilizada para que a gente substitua os vetores a fim de encontrarmos tanto K1 quanto K2. E é exatamente isso que nós vamos fazer. Nós vamos buscar a equação representada aqui no nosso enunciado e vamos substituir os vetores nas posições correspondentes. Então, seguindo esta nossa equação, nós vamos ter W, que é o meu vetor W, que ele tem como coordenadas menos 12 e 6, igual K1, multiplicando o vetor U, que é 2 e menos 4, mais K2, que está multiplicando o vetor V, que é menos 5 e 1. Então, nós temos aqui algumas distributivas para desenvolvermos, porque o K1 ele está multiplicando tanto o 2 quanto o menos 4, e o K2 também está multiplicando tanto o menos 5 quanto o 1. O primeiro vetor não vai mudar nada, né? Menos 12 e 6, igual K1 vezes 2, nós vamos ter 2K1, menos 4 vezes K1, menos 4K1, continuando a ser um vetor, porque era um vetor vezes uma constante, o que mantém a condição de vetor. Mais K2 vezes menos 5, menos 5K2, e K2 vezes 1 é o próprio K2, ou 1K2, sem problema algum. Agora, nós temos, em um lado da igualdade, um vetor, no outro lado da igualdade, uma soma de vetores. Pela definição de soma de vetores, é de conhecimento de todos de que nós podemos operacionar a soma, operacionando, né, primeira parte do primeiro vetor mais a primeira parte do segundo vetor, da mesma forma que a segunda parte do primeiro vetor mais a segunda parte do segundo vetor. Como eles são vetores que estão escritos em forma, né, em relação às constantes K1 e K2, nós não vamos poder agrupar os termos. E sim, vamos estar trabalhando com representações que estão escritas com duas variáveis distintas. Então, nós vamos ter 2K1 mais menos 5K2. Eu vou ter 2K1 mais com menos, menos. Então, menos 5K2. Primeira coordenada do vetor. E a segunda coordenada que nós grifamos de azul, menos 4K1, menos 4K1, mais K2. Então, nós montamos o nosso vetor, agora composto por coordenadas que envolvem K1 e K2. Com isso, nós vamos ter uma igualdade entre vetores. Então, nós vamos ter a primeira coordenada do primeiro vetor sendo igual a toda a coordenada do segundo vetor, da mesma forma que a segunda coordenada do primeiro vetor vai ser igual à segunda coordenada do segundo vetor, me trazendo duas equações a serem resolvidas. Então, nós vamos ter menos 12 igual a 2K1 menos 5K2, e a outra igualdade vai me dar 6 igual a menos K1 mais K2.
Olhando para essas duas equações, elas possuem uma característica em comum. Ambas têm valores de K1 e K2, ambas têm um termo independente. Eu tenho duas equações com duas incógnitas, e isso me gera uma característica específica para termos um sistema linear. Esse sistema linear é um sistema linear composto de duas equações e duas incógnitas. Então, a gente pode reescrever essa nossa estrutura, montando, né, de forma mais apropriada, como vocês estão acostumados a visualizar um sistema linear, e escolher a técnica mais adequada para a resolução deste sistema. Então, eu vou reescrever essa representação já no formato que estamos acostumados a lidar com o sistema linear. Então, nós vamos ter, né, primeiro a parte das variáveis sempre igual ao valor independente, ao meu termo independente. Então, eu só vou pegar cada uma dessas equações e vou trocar os elementos de lado, para que a gente consiga visualizar isso da forma mais comum possível, né? Então, nós vamos ter 2K1 menos 5K2 igual a menos 12. Da mesma forma, na equação de baixo, então, menos 4K1 mais K2 igual a 6. E nós temos um sisteminha a ser resolvido. Vou levar esse sistema para a próxima tela para a gente poder desenvolver ele. Então, trazendo aqui o nosso sistema, né, nós vamos ter, então, 2K1 menos 5K2 igual a menos 12 e menos 4K1 mais K2 igual a 6. Aqui nós temos uma escolha a ser feita. Nós podemos resolver esse sistema por três processos diferentes. Ou eu faço pelo processo da adição, ou eu faço pelo processo da multiplicação, substituição, ou eu faço pelo processo da comparação. O processo da adição, ele é o mais utilizado, né? E aí, o que consiste nesse processo? Nós pensarmos em um valor ou dois valores, quando necessário, para multiplicarmos uma das nossas duas linhas desse meu sistema, a fim de procurarmos uma forma de cancelarmos uma das nossas variáveis para que a gente descubra o valor da outra. Se a gente observar aqui no sistema, a equação de baixo tem menos 4 e a de cima tem 2K1. Agora, por quanto eu precisaria multiplicar um desses dois elementos, né, dessas duas linhas, a fim de encontrar um mais 4 menos 4, números que sejam opostos com a mesma quantidade, certo? Nós podemos optar por multiplicar, por exemplo, a primeira linha toda multiplicada por 2. Porque aí, multiplicando 2 vezes 2K1, eu vou ter mais 4K1, que operacionando com a adição com menos 4, eles vão ser cancelados. E aí eu vou ter um novo sistema montado. Então, 2 vezes 2K1, 4K1, 2 vezes menos 5K2, menos 10K2, igual menos 12 vezes 2, menos 24. Na segunda equação, então, como eu não vou multiplicar por nada, eu só vou reescrever ela aqui novamente, igual a 6. E aí sim eu vou usar o processo da adição, eu vou somar as duas equações. 4K1 menos 4K1, eu vou zerar, cancelar. Menos 10K2 mais K2, eu vou ter menos 9K2, igual menos 24 mais 6, menos 18. Posso isolar o meu K2 para descobrir o valor dele. Então, K2 vai ser menos 18. O menos 9 está multiplicando o K2, a operação inversa dele no outro lado da igualdade vai ser a divisão. Então, menos 18 dividido por menos 9. Isso quer dizer que o meu K2 será menos 18 dividido por menos 9, 2. Tendo esse valor de K2, eu posso retornar em qualquer uma das equações iniciais e substituir esse valor de K2 na equação a fim de encontrar o valor do K1. Eu vou, por escolha, utilizar esta equação aqui, que provisoriamente, ao meu ver, é uma equação mais simples. O K2 ele já está sozinho, não precisa ser multiplicado por nenhum termo, e
por aí vai. Então, nós vamos ter menos 4K1 mais K2, que vale 2, igual a 6. Vou isolar o meu K1 para que a gente possa descobrir o valor dele. Então, nós vamos ter 6 menos 2, menos 4K1 vai ser igual a 4. Então, K1 vai ser igual a 4. A operação inversa da multiplicação é a divisão. Então, 4 dividido por menos 4. K1 menos com mais, menos 4 dividido por 4, 1. Então, eu tenho o valor do meu K1. Como eu posso verificar essa validade de resultados? Se retornássemos em qualquer uma dessas equações e substituíssemos esses dois valores, nós conseguiríamos encontrar a igualdade. Então, por exemplo, aqui na nossa primeira equação, né? 2 vezes o K1, K1 vale menos 1, então 2 vezes menos 1, menos 2. Menos 5 vezes 2, menos 10. Menos 10 com menos 2, menos 12. Então, a gente encontra a igualdade nessas equações que nós estávamos trabalhando. Com isso, chegamos ao fim da nossa questão. Espero ter ajudado. Bons estudos e até a próxima!